Hoje é o dia de discutir o macro, certo? Porque é o sistema, né? Então, eu quero colocar o seguinte, eu acho que nós temos um consenso aqui, que esse sistema tributário atual, regressivo, entende? Ele não presta. Isso aí está certo. Então, nós estamos buscando simplificação, todo mundo concorda, estamos buscando transparência, todo mundo concorda, aumento da eficiência, todo mundo concorda. Agora, resta saber se isso aqui, essa reforma tributária, é suficiente para enfrentar as grandes desigualdades do Brasil. E a segunda questão é como é que uma reforma tributária ela entra na macroeconomia brasileira. Então, o próprio Raul, que é um parlamentar que a gente tem tantos anos aqui junto, ele coloca o seguinte, a reforma tributária, inclusive os nacos de desenvolvimento dependeram de uma reforma tributária. Para ele é uma questão tão fulcral, entende, que ele não leva em conta, por exemplo, o atraso do Brasil. Entende? Por que o Brasil crescia 6,3%? De 30% a 80%, e hoje ele está crescendo 1%. Entende? Então, a educação é um dos fatores. Eu vou citar. O Maílson da Nóbrega, na primeira fala dele, falou o seguinte, é que o Brasil investe 6,3% do PIB em educação e a OCDE 5,6%. O que ele não falou é quanto a OCDE e o Japão investiram em educação durante décadas e qual é o tamanho do PIB desses países. Por exemplo, o Japão investiu 17% do PIB em educação desde a dinastia Meiji, em 1870, tá certo? E hoje ele investe 6% do PIB, PIB japonês, certo? Não PIB brasileiro. Então, é evidente que ele não precisa investir mais de 6% do PIB. Aqui nós lutamos sempre pelos 10%, eu fui autor do Plano Nacional de Educação nesse país. E o Brasil não sai do lugar, porque a nossa educação é péssima. Eu estou citando um dos fatores, as escolhas que se fazem. E as escolhas que se fazem no Brasil é de concentração de renda, de terra, de riqueza e de poder. Essa é a trajetória do Brasil. E a reforma tributária tem que contribuir para quebrar essa lógica. Por isso que eu tenho insistido, Aguinaldo, nossa carga tributária ela não é pequena, 33% do PIB, entende? Qual é o problema? Na OCDE não é muito diferente, só que lá é distribuída de forma diferente. Quem tem mais, paga mais. Então, não podemos pegar o exemplo da OCDE, que é real, por exemplo, do IVA e etc., só que quando chega na hora de distribuir e de taxar quem tem mais, aqui não. Aqui não, entende? Não é verdade. Inclusive, o próprio Raul falou uma coisa correta, que eu concordo com ele. Empresário não paga muito imposto aqui não, entende? Entende? E empresário não gosta de pagar imposto. Ele pode reclamar de várias questões que são corretas, da burocracia, da complexidade do sistema, etc., mas ele embute no preço, joga para cima. E nós não estamos atacando a regressividade. Então, eu queria fazer uma demarcação nesse primeiro grande debate que a gente faz aqui, dizer o seguinte, o Brasil tem 1000 outros problemas. Por exemplo, a sonegação fiscal. 417 bilhões foram sonegados. Fala em reforma tributária, não fala como é que nós vamos combater a sonegação, por exemplo. Tá? Segunda questão, desonerações fiscais. Quero lembrar aqui que, no tempo da Dilma Rousseff, é para todo mundo que está aqui, o PT também, eu era do PSOL, só tinham 3 deputados que votavam contra as desonerações da Dilma. Nós perdemos 400 bilhões, Lipe. 400 bilhões, mas todos os partidos, menos o PSOL, pode ir lá ver nos registros, votavam contra grandes desonerações que não tiveram retorno nenhum, que não geraram emprego e renda, coisa nenhuma, que foram embolsados e que são criticados, a Dilma é criticada até hoje por essa questão. Então, isso também tem que entrar. Terceira questão, nós entendemos que não dá para tratar sem falar de renda, tributação da renda e do patrimônio. Falar, essa aqui é a que interessa. É a questão do consumo, é pela PEC, é pelo lado mais complexo, que é aprovar a PEC, é 308 votos. É a pressão enorme de vários setores que não querem perder. E vários da mesa colocaram isso. Ninguém quer perder, tá certo? Então,
Eu quero uma reforma tributária desde que eu não perca. Então, você vai ter que fazer muita negociação, né, para enxugar isso que está aí. Eu não sou contra que se avance nessa questão, mas quero dizer que, para mim, tem que ter concomitância. E se nós quisermos falar com a população, finalizo com isso, a gente tem que falar que está fazendo mais pelos pobres, entende? Então, taxar lucros e dividendos, tinha que colocar em votação um projeto de lei. E não tem compensação, não, porque já tem empresário falando em compensação para lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia é que isenta lucros e dividendos do planeta, pô. Entende? Por que a gente não taxa grandes fortunas? Por que a gente não taxa grandes heranças? Aqui no Brasil é 8%, na verdade é 4%, a maioria dos estados, quando a maioria dos países europeus é 40%. E nos Estados Unidos? Ora, então, isso mostraria que também está se buscando um lado de justiça social, de quebra de igualdade. Por quê? Porque tem resistência aqui no Congresso Nacional. Porque os representantes aqui não querem mexer nisso. Essa que é a questão, gente. Vamos falar o português claro. Então, nós vamos ter uma grande discussão, vamos tentar resolver o problema da simplificação, tudo bem, entende? Vamos resolver o problema de aumentar a eficiência do sistema. Agora, a gente dizer, finalizo com isso, Reginaldo, que nós vamos crescer tantos por cento, 15% em 10 anos, com essa reforma tributária, eu acho que é jogar com dados que não se sustentam. Se a gente for ver o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, tem 2 bancos pequenos, regionais, falindo, já com um impacto enorme do capital financeiro, que você perde a perspectiva, que tem uma enorme influência nessas coisas. Então, o crescimento é sustentado. Fazer reforma tributária é fazer justiça fiscal e justiça social. Eu vou caminhar nesse trilho aqui, quero cumprimentar o professor Fagnani e o Isaac Falcão nesse sentido, porque eu acho que a reforma, se ela caminhar só por esse lado, ela vai ficar só com uma perna e nós não vamos conseguir depois fazer o resto. Então, votar a lei complementar, entrar na renda, na tributação do patrimônio, isso vai ficar para depois. Depois é depois. Entende? Lei complementar também é para depois. Queria demarcar esse campo, cumprimentando todo mundo, agradecendo pelas contribuições, mas eu acho que tem muito chão pela frente para a gente conversar. Obrigado, presidente.